boa noite. O nosso Papo Rock de hoje é com Léo Jaime, 61 anos, que continua com o mesmo jeitão e a disposição de garoto. Ele começou a fazer grande sucesso nos anos de 1980, com o grupo irreverente João Penck e seus miquinhos amestrados. Lembra? Era uma febre. Depois ele saiu para seguir carreira solo, emplacando um sucesso atrás do outro, apesar de todas as restrições da época. As músicas de Léo Jaime eram rotineiramente censuradas. Aliás, Boa noite. Palavras gentis na apresentação. Gostei do jeitão. Parece até, né? Com a disposição de garoto. Vou te falar, quando a gente tem menos de 25, você fica 3 noites sem dormir, assim, viaja, faz show, não sei o que e tal, e aí tira uma soneca de 2 horas e tá pronto, né? Hoje, se eu durmo mal uma noite, eu fico o dia inteiro doente. Né? Eu acho que sim, a gente tem disposição para fazer as mesmas coisas, mas, por exemplo, antes de 25 anos, você não fica de ressaca, né? Eu acho depois que você fica doente. Você fica uma noite sem dormir, exatamente essa sensação de uma gripe. Né? Como é que eu faço agora? Deus me livre. Léo, você vai fazer esse show que está todo mundo na maior expectativa, dia 10 aqui em frente ao CCBB do Rio, com todos os protocolos de segurança. Eu queria saber o que você está preparando para esse show. Olha, eu estou pensando num show dançante. Num show que é baseado no show que eu estava fazendo antes da pandemia, chamado Dance Comigo, que era um show que tinha a participação de uma bailarina, Larissa Parizon, que tinha feito a Dança dos Famosos comigo, e a gente fazia alguns números de dança no show. Agora eu acho que não é o momento para isso, mas a gente vai pegar o repertório e colocar algumas músicas dançantes para substituir os números de dança, e vai ser um show eu acho isso, um show para agradar a plateia, para fazer. E eu acho que está todo mundo com vontade de dançar, de se encontrar, de abraçar e tal, e com todos os protocolos de segurança atendidos, eu acho que é isso que vai acontecer. É isso que eu pretendo que aconteça. Que as pessoas fiquem à vontade, celebrem a vida, celebrem a alegria, dancem, cantem. E é um show com músicas conhecidas, que todo mundo vai saber cantar e todo mundo vai querer dançar. Eu acho, pelo menos, que vai ser uma festa de celebração, uma festa rock. Que bom. Você compôs muito nesse período da pandemia? Olha, para falar a verdade, eu estou compondo agora recentemente. Eu fiquei com a torneira fechada há um tempo e aí, de repente, comecei a pensar num trabalho novo e tal e comecei a compor. E surpreendentemente, eu vou aqui revelar uma pequena conversa de mensagem de Instagram, DM de Instagram, com o Paulo Coelho. Eu falei, Paulo, vem cá, bora fazer uns rock? Ele falou assim, não, o letrista tem prazo de validade, o meu já venceu. Achei um jeito divertido dele. Eu acho também que, de repente, né, o Paulo já não faz música há muito tempo, mas os rocks dele são das melhores letras do rock brasileiro, né? Com o Raul, com a Rita e tal, um gênio. São icônicos. Né? Então, eu achei que seria, bom, não custa tentar, né? Vai que ele se anima, né? Mas compor, de certa forma, é como escrever carta. Se você tem alguém para quem mandar a carta, você escreve. Ah, tá. Agora, se você fala assim, vou escrever uma carta a quem interessar possa,
Aí eu acho que, né, assim, tem um pouco de alma de jornalista, que é quantos lead, quantos né? centímetros, que horário que é para entregar. E daí essas coordenadas ajudam muito. Por exemplo, você mencionou Rock Estrela, né? Rock Estrela, Conquistador Barato, Sete Vampiras. Algumas músicas que eu fiz foram encomendas para obras audiovisuais. E aí me davam um roteiro e falava assim, ó, é isso aqui, escreve uma música sobre isso aqui. Aí eu olhava, analisava e ficava fácil escrever, porque eu já tinha tudo delimitado ali. Tem que ser dentro desse quadro aqui, né? E eu achava... é o tema. O tema é esse aqui, a sonoridade é assim, isso aqui e tal. E eu ficava à vontade dentro dessa limitação. E sem gravar discos, sem ter um compromisso assim de, né, olha, temos que gravar um disco, tem que ter um repertório pronto até em março, sei lá. Aí, né, às vezes eu faço, mas aí, assim, eu acho que falta motivação. Eu acho que a data, né, o prazo... Você é bem jornalista, né, Léo? Eu, inclusive, acho que o tipo de letra que eu escrevi durante boa parte da minha juventude, ele tinha o viés da crônica, que foi o que eu fui fazer posteriormente no jornalismo, né? Que, assim como a Marchinha de Carnaval também, eram crônicas, né, sobre, né, pairando sobre a realidade, fazendo humor sobre o que estava acontecendo, né, dando de um jeito leve um retrato ficcional, mas baseado em fatos reais, digamos assim, né, sobre o que estava acontecendo, sobre o cenário, sobre o que eu estava vendo e tal. Eu acho que ao longo da vida eu tive a oportunidade de me testar em todas as atividades que eu achava que eu tinha, sei lá, uma pulsão, né? Então, eu estudei música, estudei teatro, estudei dança, sou jornalista formado, embora tenha me formado em jornalismo depois de ter coluna assinada em jornal. Quer dizer, eu queria estudar porque eu achava que fazia falta ter feito o percurso da faculdade, mais por um aspecto de história, de organização de conhecimento, etc., do que propriamente para ter um diploma. A meta não era o diploma, a meta era estudar, era ir lá, entendeu? Fazer parte daquele negócio. Daquele campus, né? Daquele clima. Conviver ali, né? E viver aquela experiência. Não pular essa etapa. Não pular, exatamente. Então eu fiz jornalismo depois de muito tempo, me formei e tal. E eu tenho 3 DRTs, de jornalista, de ator e de músico. E acho que ao longo da vida tive a oportunidade de me testar e de ter até a possibilidade de continuar fazendo as 3 coisas, né? E acho também que as 3 coisas, uma alimenta a outra. E fazer bem, né? Agora eu estou querendo saber se você vai tirar também o de balé. Olha, eu achei que, depois de fazer a Dança dos Famosos, que eu tinha vencido um grande inimigo interno, que era a vergonha do próprio corpo. Com o tempo, eu fui, e por problemas de saúde, eu fui ganhando peso e tal, e sendo muito criticado por isso, né? Muitas portas se fecharam. Jura, Léo? Gravadoras, não, você tem que emagrecer, você está com a cara muito decadente. Aí eu falo, engraçado, porque a voz não conta, a composição não conta, a inteligência não conta, talento não conta, conta... fisionomia, né? O aspecto, vamos dizer assim, de marketing, né? Eu ouvi isso muito. E também sei que durante algum tempo, as portas da mídia ficaram fechadas, mas eu acho também que, assim, a gente sobe, depois desce, a vida é cheia de curvas e tal, e às vezes você acha que está tudo garantido, que você já atingiu um patamar e não é nada disso, você tem que começar do zero de novo, depois você acha que agora ninguém está prestando atenção e daqui a pouco as oportunidades todas aparecem. Não me acho vítima de nada, não. Acho que eu soube fazer uma longa história, estou fazendo ainda, né, e ela tem muitas curvas, sobes e desces. Mas, quando eu comecei a fazer, eu fiz um site, logo que começou esse negócio, vamos fazer site. Eu fiz e senti vontade
de ter no meu site uma ferramenta para me comunicar com as pessoas diretamente. E tinha começado a existir o blog, que era uma ferramenta nova. E eu fiz um blog e botei no meu site, chamava Bloco de Notas, que por acaso é o nome fundamental do blog, né? Assim, era tão óbvio um blog chamar Bloco de Notas e curiosamente não tinha nenhum. Eu fui o primeiro blog do UOL. Ah, vem cá, traz o seu blog para cá e tal. E aí o blog virou uma comunicação direta e eu comecei a me comunicar muito com o público, que tinha e tem ainda um carinho muito grande por mim. É impressionante assim, a empatia, para usar um termo que está sendo tão usado, por você é muito grande. Eu falei, vou entrevistar Léo Jaime, minha caixa meu inbox lotou. Olha, então, que assim, bom. As pessoas, eu acho assim, que tem muito carinho e respeito por você como profissional, de verdade. Eu acho que sim. Eu observo isso. Inclusive, você falou na abertura sobre o carinho das mulheres. Eu tenho um público feminino muito grande, muito respeitoso também, muito carinhoso também. E acho que uma das marcas minhas na vida, por exemplo, como jornalista, foi ter sempre trabalhado com mulheres me chefiando. Comecei com a Sônia Biondo, depois fui para a Mônica Figueiredo, depois para a Mara Cabaleiro, depois para Marina Caruso. Grandes mulheres. E fui, né, mudando assim e trabalhando com mulheres chefiando. Depois fui fazer televisão com a Fernanda Lima, que também era uma colaboração com mulheres. E eu consegui, ao longo da vida, ter muitas relações afetuosas com mulheres. E eu acho que, quando você falou que eu não gosto, é porque eu acho que passa a coisa da sedução, passa por uma ideia de que o afeto necessariamente tem que vir da paquera, etc. e tal. Não é o meu caso. Eu tive relações profissionais, afetivas. Eu tenho mais amigas do que amigos e tal. E acho que foi uma conquista também. Num momento em que os homens precisam muito, né, rever posturas e posicionamentos e tal, eu fiz lá um livro chamado Cabeça de Homem para puxar esse tipo de debate. Acho que porque era um lugar que naturalmente eu fui conquistando na vida, né? Eu um acho lugar que de você tem uma coisa assim, de uma delicadeza e uma falta de preconceito que é difícil você encontrar. Né? E você é de uma época de rock, que o rock era muito machista, né? Na época, né? E você tem uma delicadeza assim, para falar das mulheres e tudo, que eu acho que isso impressiona e encanta muito. Pelo menos assim, eu tinha essa impressão, e aí vendo as mensagens que eu recebi, eu tive certeza. Eu acho que ficam muito à vontade comigo. Porque eu não sou um predador. Muito à vontade com não, você, não Léo. Você entendeu a história do predador como... porque não sei o quê. Parece o cara que está ali, eu vou dar uma volta. Não, o pegador. Nunca foi isso, não. Mas pela inteligência, né? Pelo bom papo. Até pela própria capacidade de restabelecer relações afetivas intelectuais, respeitosas, de trabalhar de igual para igual, né? Eu acho que o público feminino, quando eu penso assim, em redes sociais, tal, tem muito mais mulheres, né? Quando eu falo, por exemplo, do balé, e posto coisas do balé, a quantidade de mulheres que se sentem incentivadas e validadas, falam, caramba, eu também posso, porque eu me julgo muito, eu acho que eu passou da idade, que isso é coisa para adolescente. Eu falo, e não é, quando eu vejo você fazendo, eu sinto o entusiasmo de me permitir também. Eu acho que tem um pouco esse aspecto. E como é que é fazer balé, Léo? É difícil? Olha, aí é que está a história. Quando eu era adolescente, eu fui fazer dança. E quando eu cheguei no Rio, o meu primeiro trabalho aqui, eu vim de Brasília, fui trabalhar com uma companhia de teatro de lá chamada Grupo Pitu, do Hugo Rodas, que era um teatrólogo, um diretor de teatro e também de uma companhia de dança que tinha vindo do Uruguai para Brasília. E aí fiz uns espetáculos com ele e viemos apresentar no Rio, fomos para Bahia e tal. Acabou que eu vim aqui, eu tinha conhecido o Evandro, o pessoal das Drubal transformou em Brasília, então eram os meus amigos quando eu cheguei no Rio. Eu também fui parar na companhia do Klaus Viana, porque por acaso eu fui assistir um ensaio, deportaram um bailarino que era protagonista do espetáculo, faltava 3 dias para a estreia do ciclo lá no Cacilda Becker e tal, olharam para mim, o Zé Posse era o diretor, você topa fazer? O que eu tenho a perder? Vamos embora, né? E fiz.
e deu certo, me chamaram para ficar na companhia. E, ao mesmo tempo, eu já também tocava, já tinha a coisa de vamos montar uma banda e não sei o quê. E as coisas foram andando concomitantemente. Mas chegou uma época, que eu acho que foi em 82, que eu fazia clássico na Tatiana Lescova, fazia as aulas de dança contemporânea com o Klaus e com a Angel. E já estava tocando muito, fazendo shows com os biquinhos, etc. E tal. E chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou ser bailarino profissional, né? Eu vou ser músico. E aí, porque a música estava me chamando mais. E de certa forma, né, eu entendo que as coisas foram acontecendo na minha vida. Só um minuto, por favor. Vou desligar aqui. La Vie en Rose? Rock Brasil, 40 anos. Alguém pode desligar aqui para mim? Está no modo avião. Tava rolando um La Vie en Rose aí, né? E estava no modo avião. Desculpa, te peço desculpa. Imagina. Aí eu estava falando que já fazia balé clássico e tal. Por exemplo, Fernanda Abreu. Eu era intermediário e ela era avançado na escola da dona Tânia Lescova. Ela já era craque, muito boa bailarina. E a gente às vezes fazia aula no mesmo horário e tal. Sim. E eu ouvia a Fernanda cantando no vestiário. Olha só. Aí falei para ela, vem cá, a gente está montando uma banda aí, você não quer entrar e cantar com a gente e tal? Ela, vamos sim. Nesta banda que chamava Nota Vermelha, que a Fernanda fazia backing junto com a Virgínia, que era uma outra menina que cantava no coral do Felipe Abreu, irmão da Fernanda. Nesse show, o Evandro viu e chamou-a para Blitz. Ah, legal. Nesse mesmo lugar, também foram os 4 garotos que estavam montando uma banda e queriam que eu fosse cantor também. Ou seja, foi tudo muito... As coisas foram acontecendo. Muito sutil, né? Muito... todo mundo muito novo e as coisas... Vocês não pensavam que eu fazia essa história como não fizeram, tinha a né? menor chance. Isso assim, a chance de isso ser uma coisa que virasse uma profissão e desse dinheiro era remota. O que você pensava em fazer para ganhar dinheiro assim? Você tinha ideia? Eu apostei as minhas fichas todas em ser artista. E eu falo artista sem querer definir exatamente uma coisa específica, porque tinha uma paixão infantil minha. O primeiro filme com atores que eu vi foi o filme dos Beatles. E eu achei que era aquilo ali que, sabe, eu queria... Que fazia seus olhos brilharem. Aquilo lá me encantou e tal. E eu achava que aquilo era compor, ao mesmo tempo que era atuar, entendeu? Era uma opção de coisa, né? Cinema. Então, a vida foi me pautando, foi me oferecendo possibilidades. Nunca as coisas aconteceram muito de acordo com os meus planos. Sei, né? Eu fui dançando conforme a música. Lembro muito do Chico Sá, definindo quando as pessoas, porque o Léo faz muita coisa. Aí o Chico falou uma frase que eu guardo para mim com carinho, que é assim, o sapo não pula por boniteza, pula por necessidade. Grande Chico Sá. Fato. Agora, Léo, você acha assim, o rock dos anos 80 está sendo muito cultuado. Você acha, por que está voltando essa febre tão grande em torno do rock dos anos 80? Não que tenha deixado de ser cultuado, porque a minha geração, por exemplo, eu sempre ouvi rock a minha vida inteira, e rock nacional a minha vida inteira. Mas você mesmo falou, ficou um tempo mais adormecido. Foi. E agora está muito forte. Por que você acha que está voltando? É normal? É da vida, assim, essa coisa cíclica? Eu não sei dizer exatamente, porque isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, né? Eu acho que não tem mais radicidade e tal, coisas que eram territórios, né? Em São Paulo tem a Kiss, tem a Rádio Rock e tal, ainda tem um espaçozinho, né? Tem a MTV e tal, mas a grande mídia meio que abandonou o pop rock, como sempre abandonou, né? À exceção do que foi feito naquela época ali. Primeiro, eu acho que um dia eu tive essa conversa com o Chico Buarque, falando que para a nossa geração era muito difícil viver à sombra deles. Gil, Caetano, Milton. Era dificílimo, porque os caras eram gênios, né? Aí ele falou assim, eu não concordo contigo não, porque se você citou aí eu, Caetano, Milton, tal, Paulinho da Viola, tem lá uns nomes. Na sua geração, apareciam 5, 6 nomes por mês.
de gente boa fazendo coisa boa e tal, e aparecia uma opção de gente. Era muito impressionante o quanto era fértil, quanto essa geração. E a minha geração, ele falando, né? Eu não tinha que fazer disco para tocar no rádio, não tinha que ter refrão, não tinha que ter nada. Eu fazia o que dava na telha. Se o Vinícius e o Tom falassem, pô, que música bonita, para mim já deu. Não tinha o cara da gravadora falando, ô, Chico, vem cá, vendeu pouco. Não tinha essa conversa. Não tinha que tocar na rádio. Sim, Né? não tinha esse enquadramento todo. Né? Era uma questão meramente estética, né? Fazer um negócio que era bonito e tal, e que agradasse, vamos dizer assim, a imprensa, chamasse um pouco de atenção e que também tivesse algum público. Mas não era preciso vender milhões de cópias, disco de platina, não tinha essa conversa. A gente já entrou na brincadeira, tendo rádio, o cara, essa música não tem refrão. Então, e aí a gravadora fala, ó, tem que vender, porque essa história, né, a cobrança estética, etc. Então, tinha censura também, enfim, tinham muitos elementos ali para serem misturados. Aparato, né? E apareceu muita gente fazendo muita coisa interessante, especialmente num formato que eu acho radiofônico, né? Músicas que eram muito boas para se ouvir no rádio. Né? Então você está dirigindo, você quer ouvir uma música boa. E aí eu cito, por exemplo, Dark Side of the Moon, que é um disco incrível, né? Maravilhoso e tal. Ele é um disco que nunca tocou nenhuma música no rádio. Então, os caras faziam músicas de 8 minutos, paciência, eu quero fazer. Podia. A gente já vinha de um formato que era mais parecido com o Elvis Presley, músicas de 2 minutos e meio até 3 minutos e meio, 4 minutos, caramba, essa música está muito grande. Tá? Então tinha a forma era mais dura, era mais rígida, né? Do que do rock tradicional, que, como eu estou falando, sei lá, Queen, Bohemian Rhapsody, entendeu? Você vai, a música, os caras gravaram, né? Você vai muitas Apesar músicas de fazer dessa uma época. confusão na gravadora. Foi um auê, mas fizeram, gravaram. né? Então, assim, eu acho que a gente tinha um termo de comparação que era esse rock clássico, assim, que era muito mais, tinha muito menos compromisso com números, com venda, não sei o quê, era muito mais livre, e a gente tinha uma referência de rock, Elvis Presley, né, músicas que tocavam no rádio, e a gente, com Michael Jackson e Prince, por exemplo, sendo contemporâneos, e Bowie e tal, era difícil. Você tinha que emplacar uma música no rádio, dividindo o território com essa turma. Sei. Era difícil e tal. E aconteceu, né? Desculpa te interromper. Não. Qual foi a primeira grande música, assim, o seu primeiro sucesso, assim, grande sucesso? A primeira vez que eu ouvi uma música minha no rádio foi uma parceria com a Marina e com o Tavinho Paz, chamado Gata Todo Dia, que é do terceiro disco dela, Certos Acordes. O disco que tem, por exemplo, Charme do Mundo, que eu acho uma das músicas mais bonitas do Brasil. E eu lembro de ver a Marina compondo essa música, nessa época em que nós fizemos uma parceria. Eu tinha 20 anos. Aí depois eu comecei a... Você já era do João Penca? Já compunha para o João Penca, antes de montar essa outra banda Nota Vermelha e tal, antes do João Penca começar a fazer show. Aí tive algumas outras músicas gravadas por Ney Matogrosso, por Ângela Rorô, que eram artistas muito importantes, são ainda, né? Muito importantes e tal. E isso foi abrindo as portas para mim como compositor. Mas a gente acabou fazendo uma participação no disco do Eduardo Dussek, eu e João Penca e seus Pequenos Amestrados, para um projeto que nós imaginávamos que seria um disco de 2 artistas, que era muito comum nessa época. Gil e Rita Lee faziam, né? Chico e Caetano faziam. Juntar 2 artistas para fazer um disco era uma coisa que acontecia. O Dussek queria isso, a gravadora dele não quis. E com isso ele gravou uma música minha, Rock da Cachorra, e como uma forma talvez de nos compensar, né, por ter trabalhado com ele, preparando o disco e no fim não ser um disco nosso e tal. Ele gravou 2 músicas minhas, essa, Rock da Cachorra, que é a música e letra minha, e uma outra parceria com o Tavinho Paz também, uma Fan Terrible. O que sucedeu foi que o Eduardo Dussek ficou em primeiro lugar no Brasil inteiro com essa música. Com o Rock da Cachorra. E foi chamado o Rei do Rock. Não era exatamente a onda dele, foi o nosso encontro que gerou esse fenômeno de venda e de execução. Eu lembro, por exemplo, que o Dussek, que era um cantor, assim, vamos falar assim, de teatro Teresa Raquel, né, de teatro Opinião,
Ele tinha um tamanho. É. Aí ele foi fazer, por exemplo, Maracanãzinho, fez 2 noites lotado. Show. Aí, lançando esse disco, ele vai para o Maracanãzinho. Depois fez uma temporada no Canecão. Era uma coisa assim, ele mudou de patamar completamente. E essa música, fazendo o sucesso que fez, foi para mim também assim... Posso parar de dar aula de violão, não preciso mais trabalhar em loja. Deu muito tempo, aula de Nossa, fiquei me virando, né? E aí, Você trabalhava em loja também? Trabalhei em loja, na Avenida Copacabana, trabalhei de barman, trabalhei de lavador de tulipa em bar, em Ipanema. Não teve... O ingresso não foi barato, não. Né? Não foi simples, né? Não. Mas valeu eu sou brasileiro, pena. né? Eu acho que... Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. É assim para a maior parte das pessoas. E poucas têm a sorte, como eu tive, de conseguir fazer coisa que gosto. E eu só faço coisas que eu gosto muito. Né? Como músico, como ator. As coisas que aparecem para eu fazer têm tudo a ver comigo. Eu me divirto fazendo. E acho que essa diversão, o fato de gostar de estar fazendo e tal, é que vira uma imagem que eu acho generosa e positiva que o público tem comigo, né? Acho que não é generoso, não. Acho que você é assim mesmo, Léo. Você é o cara, gente boa que a gente espera, sabe? Que a gente... É aquele cara inteligente que a gente encontra na esquina e quer conversar, né? Então, eu acho que tem muita gente... Eu acho que isso virou uma profissão para mim. Quando eu fui fazer Amor e Sexo, ou você tem que ir mais Saia Justa, pra te encontrar na esquina. Papo de segunda e tal, era isso, né? Profissional de bater papo, né? Eu sou bom nisso, eu adoro bater papo. Léo, deixa eu te pedir para você cantar alguma coisa pra gente. Ó, a cadeira não cai. Isso é uma coisa curiosa também, que eu gravei algumas músicas que não são minhas, mas que acabaram ficando registradas ou marcadas pela minha interpretação. Foi uma coisa bacana também, porque eu comecei como compositor e demorei muito para começar a gravar meus próprios discos e tal. Mas eu acho que, como cantor, que era uma outra questão, né? Ser ator é uma coisa, ser cantor é outra, ser compositor é uma terceira, são coisas diferentes, né? Essa aqui, por exemplo, foi uma música que eu gostei muito de ter gravado e que foi uma gravação que eu acho que ainda toca até hoje em rádio, que é assim, ó. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só pra estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Essa música é linda, do Paralamas. Paralamas, Herbert Viana. E realmente a gente, quando escuta essa música, a gente lembra de você imediatamente. É engraçado, né? Ficou, marcou, né? Essa, assim como o Rock da Cachorra, que é uma música minha, virou uma música do Eduardo Sec, com todo o mérito, porque ele fez muito bem, gravou muito bem, se apresentou muito bem. Teatralmente, né? Teatralmente, um gênio. Eu acho ele um gênio. Eu acho que eu, por exemplo, roubei do Erasmo Carlos Gatinha Manhosa, que... toca a Gatinha Manhosa pra gente. Caramba. Nem tirou o violão. Trechinho também. Trechinho. Bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Brigas para depois ganhar 1000 carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. Diz que a emoção dói em seu coração. Errando aqui, ó. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa,
eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver. Esqueci, ó. Você. Tá vendo? Sem ensaiar, não canto nem parabéns pra você. Canta, Não sim, ensaiei. maravilhoso, tá deixando a noite da gente mais, Te contar, viu? mais legal. Tem que olhar na minha cola. Ah, então pode colar à vontade, não tem problema nenhum. Léo, você tem uma história que é assim, que muita gente sabe, mas a gente sempre tem que lembrar, que foi você que apresentou o Cazuza ao Frejá. Foi. Como foi isso? Essa história é o seguinte, o pessoal do Caceta Popular queria lançar a revista. Eles tinham já o Planeta Diário, aí tinha uma galera que colaborava com o Planeta Diário, queria lançar a revista Caceta Popular. Aí, lá em Botafogo, tinha uma obra parada do ASA, que era uma associação judaica, que tinha uma obra parada lá assim, mas que dava para usar, e eles emprestavam para os grupos de teatro ensaiarem, companhias de dança, etc. E tal. Esse pessoal que queria fazer, Cláudio Manuel, por exemplo, né, queria fazer a Caceta, eles resolveram fazer um barzinho lá para funcionar sexta e sábado durante o verão, para tocar nesse lugar. Eu lembro, é verdade. Para arrecadar, chamava Emoções Baratas. E aí chamaram um amigo deles, o Lúcio, para montar uma banda. Ele viu eu, Leandro, que era amigo dele já, e o Mimi, que era o baterista dos Miquinhos, falou, vem cá, vocês não querem entrar numa banda e tal, que a gente vai fazer? A gente topou. O Mimi, que era o baterista, que é por acaso hoje percussionista da Orquestra Sinfônica, chamou o Fábio Fonseca, que morava no prédio dele, que tocava piano, novinho também. Eu chamei a Fernanda, que fazia balé clássico comigo, com a Virgínia, que era amiga nossa também, e cantava no Garganta Profunda, um coral que o Felipe Abreu fazia parte. E aí tinha mais uns amigos do Lúcio, que participavam e tal. A gente montou uma banda que, por acaso, eu dei o nome de Nota Vermelha. E era uma banda que tocava músicas covers, assim, tinha umas músicas minhas também, com uma pegada, vamos dizer assim, mais de rhythm and blues, assim, né? A gente tocava, por exemplo, Tony Tornado, tocava umas coisas, tocava Tim Maia. Curiosamente, eu falo isso, Tim Maia não era uma certeza absoluta. Tim Maia, na nossa opinião, era um artista muito, como é que fala quando você fala subvalorizado, né? Nessa época, Sim. em 80, 81, ele era um gênio, mas ele não tinha um crédito que ele merecia ter. E a gente tocava Tim Maia, por exemplo, e tal. E aí eu falei para eles, olha, para não ter a mesma banda com o mesmo repertório todos os finais de semana, vamos fazer um final de semana João Penca e outro final de semana Nota Vermelha. Eles acharam ótima ideia, porque sempre tinha novidade e lotava todos os finais de semana. Sexta e sábado, né? E a gente tocando, eu tocava toda noite. Eu não tinha roupa para tocar, pedia para o Cazuza emprestar umas roupas dele. Eu era muito magrinho nessa época, as roupas dele serviam em mim. O Alvin L. participava ali, fazendo umas aparições e tal. Os amigos todos já estavam ali, assim, né? E aí, assim como o Evandro foi lá e viu a Fernanda e resolveu chamá-la para Blitz, foram 4 garotos também, né? Que estavam montando uma banda que eles queriam que chamasse Barão Vermelho, queriam que eu fosse o cantor. Falaram comigo depois do show. Eu falei, olha, eu canto nessa aqui, João Penca, e canto também no Nota Vermelha, e sou o compositor das duas. Então, não tem sentido fazer uma terceira banda, porque, né, eu já não vou dar conta dessas duas aqui. Em algum momento, a gente vai ter que decidir por uma coisa ou pela outra. Mas eu posso ir no ensaio, sim, e ver qual é a onda e, de repente, sugiro alguém. Pausa para fazer um comentário de 2 anos antes. Eu estou lá, o Cazuza adorava minhas músicas e a gente, por exemplo, você falou, o que a gente pensava em fazer? A gente tinha vontade de fazer livro mimeografado para vender no Baixo Leblon, os nossos versos. Assim. Que era muito comum na época. Era muito comum, Nuvem Cigana, o Tavinho Paz, né? Então a gente falava, pô, vamos fazer, mimeografar, vamos vender e tal. Assim, o máximo que a gente achava que ia dar certo era isso. Aí o Cazuza um dia pega o violão da minha mão e fala, deixa eu te mostrar um negócio. E mostrou uma música que ele tinha acabado de fazer. E eu fiquei impressionado e falei para ele na hora, falei, olha,
até eu fazer uma música que merecesse ser considerada como uma canção de verdade, eu fiz umas 100 fracas, entendeu? Aí depois eu comecei a acertar. Você na primeira já acertou, é golaço, essa música é linda, é perfeita e tal. Ele me disse, se você contar para alguém que eu fiz uma música, eu corto relações. Mas por quê? Porque ele era filho de um presidente de gravadora. E porque a mãe gravava discos. Ele falou, só falta isso. Vão me dizer que eu sou enxerto do meu pai, que eu sou filhinho de papai, lalalala. E assim, eu não penso nisso também, eu não tenho voz para ser cantor, não sei o quê. Eu fiz porque baixou isso aqui. Ele geralmente escrevia, né? E aí ele resolveu musicar uma das coisas que ele tinha escrito, que chama Down in Me. Que é uma das músicas mais lindas. Linda, linda, é a primeira música dele. A partir de então, eu fiquei empenhado em botar o Cazuza para cantar. E aí, por acaso, ele foi fazer uma peça infantil. Ah, Léo, tem uma peça que eu vou fazer. Estão precisando de diretor musical. Topo? Claro, vou lá e tal. Cazuza, você vai cantar essa música aqui, não sei o que e tal. Aí ele foi fazer um curso de teatro com o Perfeito Fortuna, lá no Parque Lage. E esse grupo de teatro me chamou também para a direção musical. Tinha Bebel Gilberto, tinha ele, tinha várias outras pessoas, Kátia Bronstein e tal. Várias pessoas que eram desse curso e que iam fazer um espetáculo de fim de ano para uma apresentação de uma criação coletiva deles. Eu era o diretor musical. Eu botei o Cazuza para cantar o Rock da Cachorra, por exemplo, e outras coisas, né? E ele ia muito bem, ele sabe, tinha aquela música, figura, né, cênica, carismática e tal, uma postura muito bacana, assim, né? Esse grupo do Cazuza, essa companhia de alunos do Perfeito, para se apresentar no fim de ano, precisava de um espaço. E era uma companhia grande. Eles descobriram na Praça 11 um circo abandonado e pediram, Lucinha, ajuda a gente, falar com a mulher do governador, não sei o quê, se não dá para arrumar um lugar para a gente montar essa lona que está abandonada, a gente monta e tal. Ela arrumou no Arpoador. Com isso, nasce o Circo Voador. Lá no Arpoador. No Arpoador. Ficou... Um verão. Não, acho que foi menos de um verão. Menos de um verão, né? Eu acho que foram uns 3 meses. 2. E aí nasce. Aí eu já tinha chamado o Cazuza para fazer backing, por exemplo, nessa noite do Morro da Urca, em que tinha a primeira apresentação da Gangue 90 e as Absurdetes do Rio. João Penca fazia abertura, o Cazuza nessa noite fazendo o backing do João Penca, Lobão tocando bateria na Gangue 90, do SEC na plateia, chama a gente para trabalhar e aí sai o disco com o Rock da Cachorra e tal. E aí, nessa história do Emoções Baratas, também surge esse convite do Barão e eu falei para eles, olha, eu vou indicar alguém para ir lá, não sei o quê. Fui no ensaio primeiro, vi qual era o som, falei, esses caras são muito mais esporrentos do que a gente. Eles têm uma vitalidade, pesada, assim, né? Uma coisa mais... Eu falei, isso combina muito com o Cazuza. Eu me lembro de uma frase do Cazuza, que a gente tinha uma das coisas que a gente adorava fazer, era ficar ouvindo samba canção. Tanto ele quanto eu éramos fãs de Jamelão, essas coisas assim. E aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci também, ele falou assim, sabe por que eu gosto de samba canção? É porque não tem dor de cotovelo, tem fratura exposta de cotovelo. Eu falei, este era o Cazuza, fratura exposta de cotovelo, né? Aí, quando eu vi o som do Barão, que era uma coisa bem enérgica, assim, eu falei, demorei uma meia hora no telefone para convencê-lo a ir. Um ensaio. Ela falou, vem cá, eu fui lá, eu sabia que eu não ia ficar, mas vai, você conhece os caras e tal. Custa. Vê qual, que custa. Aí, se você achar que tem alguém que tem a ver, você sugere e tal. Ele falou assim, mas onde é que é o ensaio? Eu falei, no Rio Comprido, na casa do Maurício. Ele falou, não sei andar nessa merda desse Rio Comprido, como é que eu vou fazer para chegar lá? Eu falei, você vai ligar para um dos garotos que não tem carro, você dá carona para ele te ensina. Dito isso, dei o telefone do Frejá para ele, ele ligou para o Frejá, combinou com o Frejá de pegar o Frejá na praia de Botafogo, para eles aí irem para o Rio Comprido e tal. E o Frejá morava no Flamengo, né? O Frejá foi a pé para a praia de Botafogo, para lá encontrar o Cazuza. E aí foram, e no caminho já começaram a se enturmar. Na volta, o Cazuza liga, Léo, adorei a banda, vou ficar na banda, vamos ter show daqui a 15 dias. Eu falei,
E realmente começaram a compor no primeiro dia. E a banda, que era uma ideia do Maurício e do Guto, acabou fazendo o seu repertório em torno dessa parceria instantânea entre Frejá e Cazuza. Né? Foi uma coisa incrível, os dois. Você tocou muito com eles? Não. Eu fiz muitas participações em shows do Barão, assim, sempre estava muito próximo a eles. A gente era chamado... nessa época, todo mundo interagia com todo mundo. Isso era uma coisa muito interessante, né? Todo mundo trabalhava com todo mundo ia na televisão nos mesmos programas, todo mundo fazia show nos mesmos lugares, a gente estava sempre junto. E todo mundo trocava muita figurinha um com o outro também, né? Todo mundo, um compunha com o outro e tal. Era uma amizade bacana, né? Eu acho que, assim, a gente era, Cazuza e eu, do Posto 9, em frente ao Hotel Sol Ipanema, lá em Ipanema. A gente ia na praia toda hora, todo dia, final de tarde, que fosse, mas era uma turma que se reunia. E nesse pedacinho estreito da praia, o Asdrubal estava lá, a Débora Coker estava lá com o Flávio Coker, irmão dela, que era fotógrafo, Pedro Bial estava lá, a Isabel e a Jaqueline do vôlei estavam lá, então era uma geração de gente, né, o Eduardo Cac, o Bial declamava poesias na praia e tal. Era uma geração de gente que trocava figurinha um com o outro. E tinha nesse mesmo lugar, ainda Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Zezé Mota, artistas que se aproximavam da gente, trocavam ideia, levavam a gente a sério, ouvia, sei lá, Neville de Almeida, Cacá Diegues. Era uma turma que se reunia e criavam, entre os absolutamente desconhecidos, o wannabe, querendo ser roqueiro, etc., e as grandes figuras artísticas do país, tinham um encontro muito natural, espontâneo e de igual para igual, assim. Eu acho que Marina, por exemplo, eu conheci jogando frescobol na praia. Jura? Amiga da praia, entendeu? Então, acho que isso, todo mundo... O irmão dela também? O irmão dela super. Antônio Cícero também. Então, todo mundo ali, de certa forma, trocava figurinha um com o outro. Independentemente de ser Zona Sul, Zona Norte, porque o Maurício, por exemplo, você falou era do... Ele não ia na praia. O Cazuza ia. O pessoal do Barão não ia. Engraçado é que tem isso também, né? Muitos músicos bons em Laranjeiras, porque eu acho que eles vão menos à praia. De Niterói também tem muito... Embora Niterói tenha praias incríveis, tem muito músico bom lá. Mas eu acho que o pessoal de Ipanema ia muito à praia. A Zona Sul tira o foco. Então... Não, é muito criativo, mas é menos estudioso. Gente muito criativa, né? Eu acho que são duas coisas que o estudioso com o criativo, eles se unem muito bem, né? Claro. Mas assim, eu estou falando de Débora Coker, de gente de dança, gente de esporte, gente de cinema, todo mundo convivia, a gente brincava assim que parecia um eterno coquetel, assim. Parecia um vernissage permanente isso aqui, né? Todo mundo com um copinho de mate na mão, conversando um com o outro e tal. Criando, e né, muita coisa aconteceu a partir disso. E criando ao mesmo tempo, Exatamente. Né? E o que eu acho legal, assim, do rock, porque eu acho, do rock nacional, porque realmente era uma crônica, eu sempre falo isso, de umidade, assim, as pessoas se identificavam, né? Assim, os jovens se identificavam muito quando escutavam as músicas de vocês, e vocês falavam do dia a dia mesmo, né? Esse eu acho que é o segredo de por que ainda se cultua o repertório daquela época e por que, de certa forma, isso está, além do formato radiofônico, de músicas muito boas para se ouvir no rádio e tal, assim, comunicação rápida, coisa muito direta, muito pouca imagem, uma conversa muito direta, assim. Eu acho que tinha também o aspecto de que era uma música juvenil urbana. Aquilo era do jovem de cidade, contando do seu dia a dia. E o jovem de cidade, eu acho que era, e é ainda, a maior parte da juventude brasileira, né? Então, quando eu vejo assim que a música número 1 do Brasil é a sertaneja, eu falo, mas será que talvez, né, tenha mais gente morando em cidades pequenas, ou no campo, ou vivendo disso, do que nas grandes cidades, né? Ou talvez as músicas urbanas hoje sejam tão plurais, né, tão variadas e diversas e ricas assim, em possibilidades, que talvez não seja uma coisa que fale com todo mundo, né? Que seja para nichos.
pode ser. Ou talvez assim, porque o Brasil é muito grande e a gente agora com internet, as coisas circulam, né? Pode ser lá do interiorzão de não ser, você aqui consegue escutar. É. E naquela época não, né? Tinha os eixos, né? Rio, São Paulo, né? Tinha, Salvador, Belo Horizonte. Tinha mais os eixos. Até assim... Não sei se é isso. Até, vamos dizer assim, Ceará e Rio Grande do Sul também eram polos de criação e tal, mas era mais concentrado. E aí a gente está falando sempre de coisas, tirando Belo Horizonte, coisas na costa, né? É e verdade. em cidades. É cidades verdade. grandes, né? E hoje em dia a gente consegue escutar aquela pessoa lá do interiorzão que naquela época a gente não tinha possibilidade, não chegava até a gente, né, Léo? Acho que sim. Léo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse um pouco dessa época da censura, porque você era muito perseguido pela censura, né? Pela dona Solange, que você fez uma música. Depois, se você puder tocar a música em homenagem a ela. Vamos lembrar um pedacinho, que eu também não ensaiei, pode ser que eu erre tudo. Só pra gente saber de quem eu estou falando, pra você ver o verso. Eu tinha tanto pra dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento escrever, seu nome vem me interromper. Eu penso em me esparramar, e você quer me esconder. Eu já não posso nem cantar, meus dentes rangem por você, Solange, 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 Solange. Ou seja, não tem nenhuma metáfora, aqui é tudo papo reto, falando para dona Solange Hernandes, que era chefe do Departamento de Censura da Polícia Federal e que proibia, né, frequentemente as minhas músicas. Eu me sentia, curiosamente, eu lembro de uma cena da praia, do Caetano chegar puto na praia, porque uma música dele tinha sido proibida, ele teve que mudar a letra, que era Menino do Rio. Que ele tinha um verso que ele falava, tesão flutuante do rio. E ele falou assim, eu tive que mudar. Ele colocou tensão flutuante do rio, para falar do clima do verão, um clima de praia, todo mundo com a pele de fora, e um tesão flutuante. Eu achei bonito esse verso. A censura implicou. Ele falou, é engraçado, porque o tesão do Chico pode. Eu tenho tesão, é no mar, que era do Bye Bye Brasil, né? O Chico tinha tesão no mar, pode. A tesão flutuante do rio não podia. Ele falou, não tinha critério nenhum. Né? Tô falando de dois gênios com duas músicas incríveis, Bye Bye Brasil e Menino do Rio. A censura pegou no pé de uma e não pegou na outra. E eu acho que talvez o Caetano tenha sido mais motivo de preocupação, como de certa forma eu também fui. E depois eu fui saber que um dos que era muito proibidos também pela censura era o Valdir Soriano. Olha isso. Eles achavam eles diziam literalmente que eu era foco de subversão. Porque eu acho que eu surpreendia, eu não falava exatamente, não era uma coisa assim, panfletária, política, com versos sombrios para... Não, era... Eu tinha que pensar. Era esse papo reto aí e falando coisas do dia a dia, assim, né? De um jeito... Você não tinha que traduzir como as letras né, do Chico, que estava ali subliminarmente, né? Exatamente. Então, tinha um problema com a censura. Quando chegou nesse disco, que era o meu segundo disco, tinha uma música, por exemplo, vou cantar um pedacinho dela também, para você ver aqui assim, ó, ver qual é o tom que eu canto antes de... Para não errar igual Gatinha Manhosa. Você não erra nunca, Léo. Fá. É Fá? Fá. Bem, não. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé pra consolar.
as tardes de domingo que eu passo a sofrer, sonhando em ter um carro conversível pra você me querer. Isso foi proibido. Até a censura acabar. Eu faço ideia, porque era minha. Não, eu acho que é porque eles pensavam assim, não, o Léo deve estar querendo falar alguma Tem alguma coisa aí por trás desse... Eu acho que não, era assim, para ficar claro, que não é a música que é censurada, é você que é censurado. Aí eu falei, ah, tá, porque eu tinha feito umas outras gaiatices no disco anterior. A Sônia era não, do disco anterior? A Sônia era do disco anterior, foi proibidaça, o disco foi vendido lacrado, proibido para menores de 18 anos, mas pelo menos não me fizeram, como fizeram com a Blitz, passar prego e riscar a faixa. Porque a Blitz teve que pegar, disco por disco, faixas, né? Os funcionários da gravadora com prego lá, para pagar a faixa, para não ter que imprimir tudo de novo. O meu foi só lacrado e proibido para menores. Agora, quem é que vai pedir identidade numa loja de disco? Então, deixa eu ver quantos anos você tem aí para esse disco aqui. Mas era um jeito de tratar o livro, o disco, como se tratava revista de nudez. Né? Isso também era fechado, era lacrado, proibido. Era proibido e lacrado. Aí eu tinha lá um verso que chamava Vota Pra Mim. Vota. A gente estava falando em Diretas Já, né? Era o assunto do momento Diretas Já. Eu escrevi uma música chamada Vota Pra Mim, que eu dizia coisas assim como: eu vou dar para um militar o direito de escolher com quem eu posso ou devo ficar. Se eu votasse, eu escolhia você, só você. Estava tudo dito. Agora, era uma afronta, né? Aí, quando eles falam, caramba, a gente deixou passar isso. Eu acho que aí agora não, agora proíbe tudo desse palhaço. E aí, Solange, quando eu fiz a música, o Arlindo Coutinho, que era que nos representava na censura, ele falou, ela pediu para você gravar uma fita. Eu falei, não, gravar uma fita por quê? Não, porque ela sabia como... Se você não tem, né, eu vou dar para um militar, por exemplo, era, né, o jeito que eu cantava. Como é que aí quero saber como é que ele fala isso. Por exemplo, me dá álcool para mim, me dá álcool para mim. Era a letra, né? Mas o cara cantando, me dá álcool para mim, me dá álcool para mim. O corpo precisa de álcool, me dá álcool para mim. Era uma lambada, ou não, como é que era? Carimbó, que era isso. Tinha muitas letras assim, né? Ô, lapa de minhoca, oi, tá aqui. Eu com uma minhoca dessa, pegava até tubarão. Esse tipo de música, eu adorava esse tipo de música. Eu falava, eles estão sacando a parada e estão querendo que eu cante para ver se não tem algum golpe aí na história. Aí eu gravei de qualquer jeito, tal, mandei. Aí ele falou, não, ela quer uma fita bem gravada. Aí eu saquei, né? Tinha acabado a censura, já era um fim de cena. E ela achou bacana ter uma música feita para ela, queria mostrar para as amigas. Ele falou, é isso aí. Ela quer uma fita boa para mostrar para as amigas, que olha, fizeram uma música para mim. Não sei o quê. E aí gravei com carinho e tal, e aí a censura acabou. E você conheceu todas as ela? Músicas. Não conheci, não. Eu sempre fiquei curioso, depois, em algumas matérias de jornal, falavam dela por causa da minha música e tal. Eu sempre fiquei curioso de saber o que credenciava uma pessoa a ser censora. Porque no que ela era censora, ela debatia letra com o Chico Buarque, debatia letra com o Caetano Veloso, mudava, vem cá, ó, não gostei não, muda esse verso aqui. É uma parceria, né? Agora, o que essa pessoa fez que a credenciava a esse papel? Né? De onde é que ela surgiu? Ela não era de sim, vamos dizer que ela fosse uma pessoa reacionária de faculdade, não sei o que e tal, de letra, conservadora, mas não sei. Uma base, né? Que falava, vem cá, isso aqui, não sei o que. Eu não sei qual era a origem, entendeu? De repente era uma pessoa que trabalhava no almoxarifado da polícia e ele falou, vai lá mexer nas letras do povo aí e tal. Não é do povo, né? Dos jornais também. Dos jornais. Quando tinha uma matéria no jornal e o nome dela, Solange, era um nome conhecido, porque antes de passar qualquer programa na TV, ou o Jornal Nacional, por exemplo, aparecia antes um papel escrito, Departamento de Censura Federal, este programa está autorizado a ser exibido com um carimbo e a assinatura dela e o nome dela. Ela mandava então, muito, todo mundo sabia quem era Solange Hernandes, porque você via 3, 4 vezes por dia na televisão um papel carimbado com o nome dela. Né?
Os jornais, isso é bom que se saiba, porque muita gente não acredita que existiu censura, ou quão absurdo era a censura. Os jornais que tinham matérias que, por exemplo, indicassem alguma coisa de corrupção, eles falam, não, isso aí não pode não. Vocês estão sujando a imagem do Brasil dizendo que tem corrupção aqui. Então, se tinha uma investigação sobre uma coisa de corrupção muito bandeirosa e tal, não sei o quê, o jornal tinha que tirar a matéria. Mas tinha que tirar, assim, na hora de, como a gente antes de fazer show, tinha que fazer uma apresentação para o censor. O jornal, antes de ir para a prensa, o cara lia e falava, essa matéria aqui eu não quero não. E aí virou o costume do JB, de quando tiravam a matéria de capa do JB e botavam uma receita de bolo no lugar para não ir. E todo mundo já sabia que tinha sido... Aqui foi censurado uma coisa. Alguma coisa aconteceu. Bolo formigueiro, a primeira página, o governo aprontou, eles denunciaram e aí o nego mandou tirar. Era a forma de se lidar com isso, né? Era muito louca. E assim, você estava me contando que você tentava se passar por outra pessoa, mas a Solange te pegava. Como é que era isso? Lá pelas tantas eu comecei a escrever que as músicas iam ser na Maria da Conceição. Falei, vou botar que é Maria da Conceição, porque aí ela não vai saber que sou eu. E ela mandou a lápis para mim, Léo, não adianta mudar o nome que eu conheço o seu estilo. Como é que ela... Eu achava interessante essa história. Ela te respondeu? Ela mandou a lápis, uma coisa assim. Que tinha os intermediários entre eu e ela, tinha o pessoal da gravadora que ia lá, porque eles faziam um conselho. Quando a coisa era proibida, no Rio, mandavam para Brasília. Aí tinha que ir um advogado lá defender, olha, essa aqui, não sei o quê. E aí, diante de um conselho, que tinha um conselho de gente da censura, formado por gente do meio acadêmico e tal, um conselho que não era de policiais, conselho de gente que podia falar, debater, e isso não tem sentido ser proibido, não, isso aqui tudo bem, isso aqui fere. Tinha um pessoal que aconselhava. E aí é que vinham, né? Quem é? Como é que é esse garoto? Não sei o quê. Quando eu entrei em gravadora, aí eu comecei a ter um representante na censura. E aí ela te mandava recado. Ela mandava recado. recado. Engraçado. Léo, a gente já está, infelizmente, quase no fim. Eu queria que você tocasse um pouco pra gente. Queria pedir desculpas de novo pelo celular ter tocado aqui no iniciozinho da live, justamente com você. Ainda bem que não foi o meu, porque eu fiquei, ai meu Deus, eu esqueci de... Pois é. Mas em compensação, eu errei tocando Gatinha Manhosa, que é uma música que eu toco há 30 anos. Não tem problema. Como é que eu fui errar? Gatinha Manhosa. O que eu vou tocar agora? O que mais te pedem para tocar nos shows? Fórmula do Amor, por exemplo? Fórmula do Amor. E alguma coisa do João? Eu gosto muito de Nada Mudou. Eu também. Aliás, eu gosto de todas. Deve. Eu acho que é uma música muito atual, essa aqui, né? Ela me dá um beijo na testa e quer que eu tenha um dia legal. Mas se eu quiser eu posso ver nas ruas senhores escravos, nada é real. Todo mundo me diz bom dia, todo dia é sempre igual. Crianças pedem na janela do carro até nas noites de Natal. Oh, 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 nada mudou. Oh, 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 nada mudou. Yeah. Oh, 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 nada mudou. Oh, 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 oh. Sensacional. Só um trechinho. Só um trechinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando ainda uns segundos aí. Me falaram que você é muito ligado em astrologia, é verdade? Eu estudei também. Estudou astrologia? Estudei alguns anos com a Cláudia Lisboa. Ah, legal. Você conhece a Sueli Tobar? Ela fez o seu mapa e me mandou. Jura? Juro. Depois Meu mapa é interessante. Eu vou te dar o telefone dela, porque ela falou que esse ano é um ano de muita criatividade para você. Falou um monte de coisa que eu não lembro agora. Mas lembra que eu quero saber. Eu vou te passar o telefone dela. Ah, que bom.
E eu achei muito interessante. Mas você sabe os dados mesmo, que a hora que eu nasci e tal? Ela sabe tudo sobre você. Que máximo, quero o telefone dela. Vou te passar. Acabou, Léo. Quero te agradecer demais pelo papo de hoje. Muito obrigada, sou muito sua fã. Muito obrigado. Obrigada. Fui muito bem tratado, muito bem recebido. Obrigada. Espero que obrigada. o show seja uma continuação com essa mesma intimidade, com esse mesmo respeito, esse mesmo carinho que a gente teve aqui, e que seja uma coisa muito divertida para quem está daquele lado da plateia ou do lado de lá da câmera. Vai ser maravilhoso o show. Léo Jaime faz show no Festival Rock Brasil 40 anos, dia 10. Muito obrigada pela conversa de hoje. Eu gostaria de lembrar que o CCBB do Rio está seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid. A entrada do público é permitida apenas com um agendamento online, o que possibilita manter um controle rígido da quantidade de pessoas no prédio e comprovante de vacinação. Ainda conta com fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento. Nos teatros e cinemas, a lotação está reduzida para 40%. Vamos continuar nos cuidando, pessoal, e até o dia 6, o dia que abre o Festival Rock Brasil 40 anos. Semana que vem tem Frejá. A gente te espera quinta-feira. Até lá.